direito penal, focado na guerra às drogas tornadas ilícitas. Eu vou repetir várias vezes essa expressão, porque a droga ela não é ilícita em si mesma. A criminalização de uma substância é uma política que determinou, né, que a substância se tornasse ilícita. Então, a chamada guerra às drogas, ou melhor, de algumas drogas tornadas ilícitas, legitima a violência policial indiscriminada, o desrespeito aos direitos humanos e, por fim, a banalização do direito penal. A guerra às drogas tornadas ilícitas justifica a despersonificação e a desumanização dos indivíduos envolvidos com as tais substâncias tornadas ilegais. O policial, o juiz, o promotor não vê essa pessoa envolvida com o crime de drogas como um sujeito de direito, mas como um não sujeito, uma não pessoa, uma coisa. O usuário das drogas tornadas ilícitas e o comerciante dessas drogas não possuem nenhum respeito pela autoridade policial, autoridade legal, apenas seu desprezo, raiva e desejo de sua eliminação. Pois colocamos toda a culpa dos problemas do mundo nessas pessoas. Sentimento muito diferente dos outros indivíduos que são usuários e comerciantes das drogas não tornadas ilícitas. A política de guerra às drogas tornadas ilícitas, além do mal social, que eu posso chamar como uma política racista e higienista, gera um mal ambiental, que produz ainda um segundo efeito, que é o extermínio da pobreza. No país, ou seja, uma máquina de matar em massa, que legitima o Estado a matar e o policial a se tornar um assassino. Ou seja, eu digo isso, um bandido constintivo. Pega o jargão policial, menos um. Limpei esse lixo. Não são palavras de vulgaria, nem de jogo de poker. São comentários de policiais quando um indivíduo apontado como bandido ou traficante é morto pela polícia. Eu vou trazer para vocês aqui agora um apanhado entre vários ramos do saber, começando pelo direito penal. Depois entrando um pouco na história, antropologia, economia, um pouco da imprensa, da ciência, para tentar desmistificar um pouco a relação, a situação das drogas, né, política de drogas, enfrentamento e essa política militarizada que é o combate às drogas tornadas ilícitas. Então, começando pelo direito penal, que é bem aqui o tema do nosso seminário, né, de ciências criminais. Direito penal tem um princípio que é o princípio da alteridade. Então, dentro do direito penal, eu vou trazer dois princípios culturais. Um é o princípio da alteridade. O que é o princípio da alteridade? Se proíbe a incriminação de atitude meramente interna, subjetiva do agente, e por essa razão se revela incapaz de lesionar o meio jurídico. Ninguém pode ser punido por ter feito mal a si mesmo. Então, o direito penal não pode punir a autolesão, como o Leandro bem falou na fala dele. Um exemplo é o suicídio. Né? O suicídio não é crime. Então, se eu quiser pegar uma faca e esfaquear, né, isso não é um ato penalmente, né, criminalizado. O outro princípio é o princípio da lesividade. Existe que no fato praticado como uma lesão ou perigo de lesão a terceiros. Então, usar drogas. Quando eu estou falando da palavra drogas, entendo como um sentido horizontal, não diferenciando lícitas de ilícitas. Então, drogas como álcool, tabaco, ribotril, maconha, cocaína, não atingem bem de terceiros. Mas listas alemães, um deles é o Klaus Otzin, que para nós, operadores de direito, são nossos doutrinadores, fizeram um manifesto pela despenalização de todas as drogas. Isso foi esse ano que eles fizeram. Um deles é o Sebastian Scherer, que é um criminólogo alemão. Ele até esteve aqui no Brasil esse ano no seminário da LIP, que é
essa organização internacional que faz parte, a LIP ela discute a questão da abolição da droga no mundo. Ela foi criada em 2003 por 3 policiais americanos e 2 canadenses, e no início era só composta por policiais. E hoje, depois foi aberta para a entrada de todos os membros da justiça criminal, juízes, promotores, defensores, integrantes das Forças Armadas, Polícia Militar, todo o pessoal da segurança pública. E a LIP está no Brasil desde 2012, foi inaugurada aqui pela uma juíza de direito do Rio de Janeiro, a doutora Maria Lúcia Caran. Nós temos também o secretário da LIP, que é o delegado Orlando Zacconi, que é um dos porta-vozes da LIP. Ele até já está bem famoso, ele já apareceu em vários programas na TV, vocês podem ser no Facebook também. É um delegado de polícia que defende a legalização de todas as drogas. Então, é um cara que está recebendo muitas críticas, mas está trazendo essa visão, né, da legalização. Escreveu 2 livros lá muito interessantes. E recomendo que vocês pesquisem. Então, saindo agora do direito penal, nós entramos na história e na antropologia um pouco. Por que eu vou trazer esses outros ramos assim? Porque para a gente entender um pouco sobre drogas, guerra às drogas, a gente tem que, eu particularmente tive que buscar outros conhecimentos para me convencer, né? Por que nós devemos regulamentar e legalizar todas as drogas? Não era o meu entendimento há 3 anos atrás, como policial. Já estou há 8 anos na polícia e há 4 anos estava trabalhando no Denário, até maio desse ano. E em virtude de minhas posições acadêmicas e públicas sobre a questão da legalização das drogas, fui surpreendentemente removido do departamento em maio desse ano. Mas tudo bem. Então, o consumo de drogas é um fato da vida. Isso eu demorei um pouco para entender, mas a gente começando por aí, a coisa fica mais fácil. Então, o ser humano sempre consumiu drogas. Elas não são ilícitas por si mesmas, como eu falei antes, mas é uma visão política, que, a meu ver, de geopolítica e econômica, que influencia a soberania das nações. Por exemplo, a partir do momento que a gente criminaliza a planta da coca, onde se extrai a cocaína, nós criminalizamos todo o estado da Colômbia. Porque a planta da coca ela é cultivada na Colômbia e em países ali e tal, há séculos. É um cultivo que é fonte de renda para as pessoas que moram lá. Então, a partir do momento que criminaliza uma cultura, um hábito ali, criminaliza todo o Estado. Na questão econômica, teve vários economistas renomados do mundo aí, que trouxeram essa questão bem liberal. Um deles é o Milton Friedman, que foi prêmio Nobel de Economia, que se manifestou a favor da legalização das drogas arbitrariamente colocadas na legalidade. Então ele disse assim, não foi o Milton Friedman, foi o Jeffrey Miron, que é professor de economia da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, né? Ele disse que com o fim da guerra às drogas tornadas ilícitas, os Estados Unidos economizariam 50 bilhões de dólares e arrecadaria 35 bilhões de dólares. Então, um exemplo que está acontecendo de legalização, de relegalização de uma substância que foi colocada na legalidade nos Estados Unidos, por exemplo, é a marihuana, como o Leandro falou. A maconha, a planta da cannabis sativa nos Estados Unidos, ela nem sempre foi criminalizada. Então, os Estados Unidos está vivendo um momento de regulamentação, legalização dessa planta lá. Mais de 60% do território americano regulamentou de alguma forma a cannabis sativa. E 5 estados já legalizaram todo o processo de produção, comercialização, uso recreativo, medicinal, religioso, qualquer uso que a pessoa quiser fazer. E um estado que está bem na mídia é o estado do Colorado. Então, o Colorado legalizou lá a cannabis sativa e lá não é mais problema para a polícia isso. Existe até
máquinas self-service de aquisição de cannabis. Como a gente tem máquinas de refrigerante. O pessoal chega lá e escolhe, eu quero cannabis com mais THC, com mais CBD, com mais finalidade medicinal, finalidade recreativa. Isso não é nenhum problema na sociedade e não é mais problema da polícia também. A questão da imprensa. Então, diversos organismos internacionais, como a ONU, DOC, a OEA, a OMS, manifestaram-se a favor da despenalização das drogas e, consequentemente, a legalização e regulamentação de todas as drogas. Editoriais dos principais jornais do mundo fizeram o mesmo. Até a Zero Hora, aqui no nosso estado, que há 2 anos atrás fez um editorial se sendo contra a regulamentação e a legalização da maconha, esse ano fez um editorial se manifestando o grupo RBS a favor da legalização apenas da maconha. Então, se eles fizeram isso, é porque tinha um motivo para eles mudarem a posição, porque os jornais como o New York Times fez isso, Le Monde, The Economist, a Folha de São Paulo fez, o DND, o The Independent, e a própria LIP, a nossa Associação Internacional. Agora eu vou falar então um pouco da parte da ciência da medicina, que é um pouco do pânico moral que nós temos, que eu também tinha há um tempo atrás, de desmistificar um pouco essa questão das drogas. Como eu digo assim, todos nós somos usuários de alguma droga. A diferença é que uns usam drogas legais e outros usam drogas ilegais. Todo mundo é usuário de drogas. Então o termo droga tem origem na palavra drug, proveniente do holandês antigo, cujo significado é folha seca. Essa denominação é devido ao fato de, antigamente, quase todos os medicamentos utilizarem vegetais na sua composição. Na Grécia Antiga, a droga era denominada fármaco e possuía duplo significado, remédio ou veneno, o que dependia da dose. Então, podemos elencar 5 conceitos sobre o que significa droga. A OMS conceitua a droga como qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. A Anvisa, que tem a portaria 344, que é a portaria que é a base da lei de drogas, lei 11.343, ela diz: droga é substância ou matéria que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária. A própria lei, a lei de drogas, diz: denomina-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob o controle especial da portaria 344. A ONU diz: qualquer substância natural ou sintética, uma vez introduzida no organismo vivo, pode modificar uma ou mais suas funções. E por fim, o conceito que eu mais acho interessante, que é da toxicologia. Droga é qualquer substância capaz de agir no centro de gratificação do cérebro, usada fora dos padrões médicos ou socioculturais, devido aos seus efeitos estimulantes, euforizantes e tranquilizantes. Então, sobre esse conceito de toxicologia, açúcar, cacau, cannabis, a planta da maconha, Red Bull, álcool, nicotina, heroína, todas são drogas. Todas dão prazer. E conforme a sua relação com essa substância e a forma de uso ou abuso podem prejudicar a saúde da pessoa. Então, como sabemos, há níveis de consumo de droga, que o indivíduo pode ter um consumo moderado, de abuso ou compulsivo, que pode se tornar uma dependência. Então, segundo como foi publicado no editorial do New York Times, o tabaco é a droga com maior índice de dependência. É uma droga legal. Já foi legal no passado. Muita gente não tem essa informação, mas no século XVII, consumir tabaco era crime. Pessoas que consumiam tabaco eram condenadas a pena de morte e eram decapitadas. Porque o tabaco era considerado todos os problemas do mundo, era a questão do tabaco. Então, o tabaco tem a maior dependência, cientificamente comprovada. Depois tem heroína, depois cocaína, 23%, álcool, 15%, ansiolíticos 9%, maconha 9%.
Sabemos que essas pessoas do grupo de risco podem ter sérios problemas com certas drogas. Toda relação é exceção. Não tem problema. As pessoas que vão ter problema com alguma substância, elas são a exceção. A gente pode ver pelo álcool. Nem todo mundo que bebe, ingere pelo alcoólico vai virar alcoólatra. Então, pois a substância em si não é um problema, mas quem a consome, quanto e qual a relação que esse indivíduo tem com a substância. Então não há nenhuma justificativa científica, farmacológica, química que explique por que drogas como álcool, tabaco e alguns fármacos são legalizados como drogas, como cocaína são legalizados, e drogas como cocaína e cannabis sativa, que é a maconha, não são. Da mesma forma que inibidores de apetite, que a mulher deve conhecer bem, nada mais são do que anfetaminas. Eu não sei se vocês viram, ano passado teve um seriado americano que chamava Breaking Bad. Né? E a droga do seriado era anfetamina. E era criado por um professor de química e tal, e comercializado legalmente. Então as anfetaminas são permitidas, né, os inibidores de apetite. E até estimulados pelos médicos. E outras anfetaminas não são. Então, através da neurociência, percebemos que álcool, nicotina, THC, cocaína, heroína, anfetaminas, todas são substâncias que agem no sistema nervoso central, no centro de recompensa de prazer, no cérebro, que os cientistas chamam de núcleo accumbens. Sabendo disso, chegamos a uma conclusão inevitável. Todas as drogas têm potencial de viciar, causar dependência, não existindo o que muitos falam de drogas do mal ou bem. Drogas leve ou pesada, de Deus ou de Satanás. Segundo o Dr. Carl Hart, que foi um neurocientista que o Leandro citou antes, ele é um neurocientista da Universidade de Columbia, dos Estados Unidos, apenas 20% das pessoas podem desenvolver algum problema com drogas. Os demais levam isso tranquilamente. E o Hart ele traz esses dados de 25, 30 anos de pesquisa. O Hart ele era financiado pelo governo americano para ministrar drogas para as pessoas e ver os resultados. Então ele ministrava cocaína, ministrava heroína, álcool, estudou isso e percebeu que apenas 20% das pessoas que usaram todas as drogas poderiam ter algum problema. Então, esse pânico social que a droga vai te tornar uma pessoa deplorável, isso aí não é bem verdade, segundo a ciência. Então, eu digo assim, se todas as substâncias agem no mesmo lugar do cérebro, o que importa não é a substância em si, mas a quantidade, a dose, o motivo de consumo, festa, felicidade, tristeza ou depressão. Como se consome? Se vai ser fumado, se vai ser cheirado, inalado, digerido, injetado. Local que se consome, ambiente seguro, em casa, na rua, ou por fim, quem consome? Crianças, adolescentes, grávidas, adultos, grupo de risco. Esse ano, com a questão da legalização da maconha medicinal, essas histórias de canabidiol no Brasil, não sei se vocês devem ter visto na TV, tem uma mãe lá no Distrito Federal que tem uma menininha, a filha dela toma lá o canabidiol, tal, ela tem epilepsia. O canabidiol nada mais é do que a planta in natura num tubo de plástico. A planta da maconha. Então, isso que essa menininha toma aqui no Brasil, ela está 2 anos tomando já, nos Estados Unidos é vendido como suplemento alimentar. Não é nem controlado por receita médica. Vai numa loja ali e compra. Aqui no Brasil é crime, né? A pessoa pode ir para a cadeia por causa disso. Então, tem uma plataforma que se chama Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas. Ela fez um manifesto, entregou lá no Congresso, juntou mais de 200 médicos, psiquiatras, neurocientistas, psicólogos, entre outros profissionais de saúde, no sentido de despenalizar o consumo das atuais drogas que foram colocadas na legalidade. A frase de uma psiquiatra, o nome dela é Melissa Filhote, ela é da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria.
ela traz tudo que a gente pensa sobre quando a gente associa a palavra droga, a gente associa uma coisa ruim. Ela fala assim, né? Droga é bom. E por que é bom? Porque as pessoas usam. Porque se fosse ruim, ninguém usava. Então, ela fala, inclusive o crack. Uma coisa interessante do crack é que a gente acha que o crack é uma droga diferente. Crack é cocaína. A diferença é que a cocaína é uma das drogas que tem várias formas de administração. Pode ingerir cocaína, pode fumar cocaína, pode inalar. Então, o crack ela é cocaína fumada. Apenas isso. Nada mais que isso. Então, o problema da droga não é o vício. Né? Não será nunca. Então, agora uma questão da religião, que é interessante essa questão das drogas, a gente trazer esse aspecto da religião. Como sabemos, né, algumas religiões e povos utilizam certas plantas substâncias para fins religiosos, sociais e recreativos. O cristianismo elegeu o álcool, através do vinho, para suas cerimônias e rituais da Eucaristia. Os índios amazônicos utilizavam a ayahuasca em rituais religiosos, bem como os seguidores do Santo Daime, sendo que eles utilizavam também o dirígio. O dirígio é a planta que hoje nós conhecemos como maconha, que os índios usavam há muito tempo aqui no Brasil. Né? Então, antigas tribos da Ásia consomem rituais de cogumelos. Algumas tribos indígenas no México utilizam o peyote, que é uma espécie de um cactus que tem efeitos alucinógenos. Tem uma igreja que é chamada Igreja Rastafari Etíope Copístico Sião, que é uma igreja da Jamaica. Uma igreja da Jamaica, obviamente, né? Que pegou como droga de ritos cerimônias, né? Maconha, a planta cannabis. Da mesma forma como religiões da matriz africana utilizavam no passado. Por fim, a papoula, que fornece o ópio, foi uma planta de grande importância para a medicina, pois é um poderoso analgésico. Seu uso como medicamento em rituais religiosos é constatado desde o primórdio da civilização humana. Então, a questão da legalização, passando agora a parte da religião, falando da legalização em si. Quando a gente fala em legalização de drogas, as pessoas olham, mas como é que isso vai ser? Como é que nós vamos legalizar as drogas tornadas ilegais, tornadas ilícitas? Da mesma forma como nós temos regulamentado as drogas que não são ilícitas. Álcool, tabaco são drogas, são legalizadas. Então nós temos que criar esse mercado, tem que ter um mercado legal, né, para as pessoas consumirem essas substâncias de forma legal. Porque as pessoas consomem a substância. Só que hoje elas consomem de forma ilegal. E se elas consomem de forma ilegal, elas se tornam criminosas. E eu não quero que as pessoas sejam criminosas. Eu, como policial, como estudante de direito, quero que as pessoas sejam estudantes de bem, pagadores de bruto. Então, a proibição, que é uma parte, o proibitivo das drogas, que é uma parte do proibitivo que o professor Leandro falou, ele financia o tráfico, o comércio ilegal. Ele corrompe agentes estatais, policiais, médicos, políticos, bancos, empresários. Mais pessoas morrem na guerra às drogas, nas ilícitas. O que é essa guerra às drogas? É todo o aparato bélico, policial, militar, para se reprimir uma coisa que é no hábito das pessoas. Então, há mais dano social nessa política de guerra do que o próprio uso da substância em si. Então, a política às drogas, com a questão de segurança pública e bélica, não funcionou em lugar nenhum do mundo. O próprio Estados Unidos, que lideram esse enfrentamento militar, estão legalizando o seu território. E com isso, acabando com os cartéis do tráfico no México. Porque a questão do comércio ilegal da marihuana no México e nos Estados Unidos, ele está acabando. Por quê? Porque a maconha está sendo legalizada nos Estados Unidos. Para que eu vou comprar uma substância ilegal que eu não sei a procedência se eu posso ir no dispensário, na farmácia e comprar de forma legal? Então, como já vimos o marco de legalização de drogas, né, que eu digo, nós já temos um marco de legalização de drogas. O álcool e o tabaco são drogas legalizadas. Então, temos que relegalizar. Eu digo assim, porque hoje no Brasil, cocaína, maconha, nem sempre foi legal. Se vendia cigarros de maconha nas farmácias no Brasil até 1932. Eu só não estava na informação. Se comprava em farmácia.
Cocaína se comprava em farmácia também. Da noite para o dia ficou proibido. Então, temos que relegalizar as demais drogas para que as pessoas adultas tenham a liberdade de usar o próprio cérebro. A questão da polícia, então, agora. O Sebastian Schering, que é esse criminólogo alemão, ele esteve aí no Brasil, no seminário da LIP, e ele fala uma frase muito interessante que ele diz: droga não é assunto do direito penal. Então ele traz um comentário que ele fala assim: assim como os carros, as drogas têm um potencial terrivelmente ambivalente. Podemos desfrutá-los, mas também podemos morrer ou até matar com eles. O problema é grave, tanto na área automobilística quanto na área das drogas. Mas a solução dos problemas do trânsito não é a proibição geral dos carros. E a solução dos problemas das drogas também não é. A Polícia do Colorado foi entrevistada esse ano, dizendo o que ela estava pensando sobre a regulamentação da maconha no Colorado. Eles deram uma entrevista aos chefes de polícia lá, dizendo assim: o mundo não acabou. O que aconteceu? Um comércio que existia, que existe, ele passou a ser legal. Ele deixou de ser assunto da polícia. Então, porque a polícia trabalha com direito penal. E por isso até eu defendo a questão do direito penal, o direito penal mínimo. Muitas ações e condutas, que nem o professor Leandro disse, não tem que ser crimes. Tem que ser tratado pelo direito tributário, direito civil, direito administrativo. E a polícia da Inglaterra também, os chefes de polícia lá, os comissários da Inglaterra, deram uma entrevista dizendo que o consumo de maconha não é mais prioridade na Inglaterra. Os chefes de polícia lá disseram que isso é perda de tempo para a polícia. Eles apenas iam perseguir pessoas ou investigar se a comunidade ligasse e reclamasse. E senão não perder tempo mais com isso. Uma questão interessante quando a gente fala da questão das drogas, que o professor Leandro disse aqui, que a gente imaginar a gente na década de 20 nos Estados Unidos. A proibição do álcool. Então, da noite para o dia, os Estados Unidos entendeu que o álcool era todo o mal da humanidade, causava todos os males da sociedade americana. E eles proibiram o álcool lá. Então, quem consumia álcool era criminoso, quem produzisse álcool era criminoso, vender esse álcool era criminoso, assunto da polícia. O que aconteceu nos Estados Unidos? Quais foram as consequências da criação do álcool? A Lei Seca entrou em vigor em 1920 e com o objetivo de salvar o país de problemas relacionados à pobreza e à violência. A Constituição americana estabeleceu, em sua 18ª emenda, a proibição da aplicação, comércio, transporte, a exploração e importação de bebidas alcoólicas, pois para o governo todos os males vividos pelo país tinham apenas o álcool como agente causador. Então, se a gente trocar álcool por crack, a gente está vendo o que aconteceu em 1920, hoje no Brasil. Né? A gente acha todos os problemas no caso do cracolante, essas coisas que aparecem na TV. Então, a lei vigorou por 13 anos nos Estados Unidos. Proibiram o álcool por 13 anos. Foi considerado o maior fracasso legislativo de todos os tempos nos Estados Unidos. O efeito causado pela lei foi totalmente contrário do que era esperado. Ao invés de acabar com o consumo de álcool, com os problemas sociais, entre outros, a lei gerou a desmoralização das autoridades. Polícia, promotor, o aumento da corrupção, explosões da criminalidade em diversos estados, o enriquecimento das máfias que dominavam o contrabando de bebidas alcoólicas. A grande pessoa dessa época foi o Al Capone, o Leandro mostrou na fala dele. O interessante que era, o ponto de encontro das pessoas que queriam beber era o tal dos speakers, ou seja, bares clandestinos localizados no subterrâneo com o objetivo de não chamar a atenção. Isso é uma novidade interessante. Pela primeira vez na história, pessoas se injetaram álcool na veia. Pois como era proibido, quando se conseguia, se queria o maior efeito psicoativo possível. Então, as pessoas chegaram a fazer isso. Né? Nessa época se criou o tal do J.
O Jake era o craque do álcool, assim, pra vocês entenderem. Era um destilado misturado com tinta e verniz para burlar a fiscalização. Mais de 200 mil americanos ficaram cegos e paralíticos por causa dessa droga. Argumentando que a legalização das bebidas geraria mais empregos, elevaria a economia, aumentaria a arrecadação de impostos, os opositores do então presidente norte-americano Franklin Roosevelt o convenceram de pedir ao Congresso que legalizassem a cerveja. Relegalizassem. Com isso, em 1933, é revogada a emenda constitucional da Lei Seca. O ato de proibição nacional eternizou o nome de várias pessoas, em especial do grande gangster Al Capone, que comandou o comércio dos alcoólicos de Chicago. Então, eu vou mostrar agora só para vocês pensarem que o Diego está delirando, né? Está dizendo que como seria um comércio legal das substâncias, por exemplo, da maconha, como eu falei para vocês, que está legalizado no estado do Pará. Eu vou mostrar para vocês fotos de uma loja que vende maconha lá no estado do Pará. Eu tenho uma amiga que ela é neurocientista, ela foi para lá esse ano, e eu pedi para ela tirar umas fotos, a gente tem que ver, né, para crer. Né? Porque senão a gente pensa que isso só acontece nos outros países, tal, que não pode acontecer aqui. Então isso aqui é uma foto de um estabelecimento no Colorado que vende cannabis ativa lá para fins medicinais e fins recreativos. Pode passar, por favor. Então, como vocês podem ver, parece uma loja da Adidas, uma loja da Apple. Pode passar um negócio. Tem tablet mostrando como é, como é que não é. Pode deixar assim, por favor. Ali é um segurança que tem na loja. Na próxima. Só pode entrar maiores de 21 anos na loja. Ali é uma nota que eles compraram produtos lá, aí pegaram a nota, tiraram foto para mostrar, né, o recolhimento dos tributos ali. Tudo. Isso aqui é uma chave que eu acho interessante, né, é uma chave que traz a política do Uruguai. Eu digo que só interessa a criminalização das drogas tornadas legais ao comerciante legal, vulgo traficante, e ao policial corrupto. Então eu digo que pensar diferente disso, eu digo é ser a favor dos Al Capones dos dias atuais. Que existem muitos. Essa aqui é uma outra chave que eu acho interessante na questão da desmistificação, né, de ser usuário de drogas. Então quem usa tabaco é um usuário de drogas. Quem bebe é usuário de drogas. Quem come gordura. Então, bem interessante. Aqui traz uma referência às duas políticas. Né? A política de guerra às drogas é a política da esquerda. A política de respeito às liberdades civis, respeito aos direitos humanos, é a política da direita. Então fica bem claro, né, nessa chave. Isso aqui é uma associação, uma ONG que tem em São Paulo, que eles fazem posts com informações sobre para as pessoas se atualizarem, tentarem entender o que é proibição de droga, o que é guerra às drogas. Então eles fizeram essa aqui do Al Capone, né? O Al Capone é o resultado da proibição do álcool. Né? Como os Fernandinhos Beiramar da vida aqui do Brasil, né, são o resultado da proibição das drogas aqui no Brasil. Pode passar. Aqui é uma outra imagem que é interessante, né? A guerra às drogas só faz bem quem lucra com o crime. Esse aqui é o delegado da Polícia do Rio de Janeiro, né? Ele traz ali, né? A diferença entre traficante e empresário é a legalização. Não há hipocrisia, há hipocrisia nesse sistema. Enquanto o Banco HSBC apareceu no noticiário de economia pagando multa por lavagem de dinheiro e tráfico, só policiais favelados morrem nessa guerra.
A guerra contra drogas afeta a vida e a saúde de muito mais pessoas do que as próprias drogas. O banco do SBC, para quem não sabe, ele foi condenado por lavagem de dinheiro do tráfico internacional. Foi provado e foi condenado. Só que eles resolveram, promotores lá americanos resolveram, não vamos prender os acionistas, os diretores, porque isso aí vai ter um colapso financeiro. Vamos só dar uma multinha para eles ali e está tudo certo. Então isso aconteceu, foi ano passado também. Então, essa aqui é uma foto minha, né? Por que eu quero trazer essa foto? Essa foto aqui foi essa mesma ONG, ela pegou um artigo meu, que eu tinha escrito, e pegou aquela frase e fez esse post. Eu nem sabia que eles tinham feito. Aí, uns conhecidos pelo Facebook, o pessoal mandou para mim, e eu peguei e publiquei nas redes sociais. Esse post gerou um burburinho da Polícia Civil, né? E isso foi ano passado ainda. Só que aí esse ano aí começou a dar mais problema, que mudou. Essa questão da mudança do governo, o governo que entrou no estado aí, acho que não tinha muito assim, policial, não tem que falar dessas coisas e tal, né? Mas tudo bem, mas eu sempre estava falando com um acadêmico, né? Um acadêmico, um pesquisador também. Aqui agora é um último videozinho. Esse videozinho aqui foi, bem rapidinho, foi feito pela Comissão Global de Política de Drogas, e quem é integrante dessa comissão é o ex-presidente Fernando Cardoso, né? Então eles fizeram esse videozinho que eles mostram a questão da guerra às drogas, bem didático, até crianças entendem, né? Era uma vez um rei de um império muito poderoso. Um lugar onde vivia um dragão chamado Drugo. Ali era comum ver habitantes se distraindo por horas e horas ao lado do dragão. Mas logo surgiu um problema. Algumas pessoas começaram a exagerar. Se esqueciam dos seus trabalhos, famílias e só queriam saber de Drugo. O rei concluiu que Drugo era responsável pelo sofrimento de muitas famílias e deu início a uma enorme campanha para banir o dragão. De uma hora para outra, Drugo virou o inimigo número 1 do reino, sendo obrigado a fugir e se esconder na escuridão. Só que de nada adiantou. Apesar de proibido, o número de pessoas interessadas em Drugo só aumentava. E assim, surgiram grupos armados para lucrar com as visitas a Drugo, gerando cada vez mais crimes e corrupção. Grupos que logo já estavam lutando entre si. Foi decretado também que quem tivesse qualquer contato com Drugo seria preso. E logo, os calabouços ficaram lotados de pessoas que, apesar de pacíficas, eram tratadas sem a menor compaixão. Inclusive aquelas que dependiam de Drugo para suportar seus problemas. O rei passou a investir uma enorme parte do tesouro para formar um poderoso exército que saiu à procura de Drugo. E foi então que descobriram algo inesperado. Quanto mais combatiam Drugo, maior e mais perigoso ele ficava, assim como os grupos armados. O reino foi tomado por uma violenta guerra que se espalhou por todos os reinados vizinhos. A guerra já alcançava 5 décadas de mortes, pobreza e destruição, quando alguns ex-governantes de vários reinos resolveram quebrar o tabu. Foi o início da mudança. As pessoas reconheceram que a violência era o principal problema e assim Drugo começou a voltar ao seu tamanho original. As armas baixaram e as pessoas começaram a pensar sem medo. Elas perceberam que cuidar de quem sofria por causa do Drugo
era bem mais inteligente do que matar e encarcerar pessoas numa guerra sem fim. A história não acabou e nem o reino foi feliz para sempre. Mas todos entenderam que um reino sem Drugo pode ser uma utopia, mas um reino com menos violência e sofrimento, não. Tenho uma página no Facebook também, Livro Brasil. Nós temos um canal no YouTube, Livro Brasil. Então, se vocês quiserem mais informações sobre esse assunto, vocês podem pesquisar lá. Muito obrigado.